22 horas e 53 minutos. Olha onde eu estou aqui, pessoal. Na tribuna da Câmara dos Deputados. Acabou de encerrar a sessão, a hora do dia. Eu havia pedido para utilizar o tempo de liderança, ainda para me manifestar contrário a esse aumento no número de deputados absurdo que estava em votação. Não foi dado tempo de liderança para que eu pudesse colocar a nossa opinião aqui mais uma vez, dessa vez pela liderança do Partido Novo, contrária a esse aumento do número de deputados. Mas, como acontece em muitas ocasiões, dessa vez, por parte da presidência do Hugo Motta, não foi me dada a palavra para usar como líder e poder me manifestar. Então, vou descendo aqui da tribuna, inclusive, descendo aqui enquanto faço a live. Protestei, gritei, não adiantou, encerrou a sessão, estava marcado, inclusive, para eu falar no painel. Mais uma decisão arbitrária desse tipo aqui na Câmara dos Deputados, que acaba maculando todo o processo de votação. Porque ganhar ou perder faz parte do jogo. Desse jeito aqui é muito ruim, porque a gente não consegue realmente expor aquilo que a gente quer. Estou com a lista aqui de como ficou agora, segundo a decisão da Câmara dos Deputados. Claro que ainda vai para o Senado. O número de deputados federais no Brasil passa de 513 para 531. O Rio Grande do Sul, nosso estado, não ganha nenhum deputado nesse cálculo. Não perde também, que é o que primeiramente queriam fazer. Ninguém vai perder deputado nos estados. Inicialmente eles iam redistribuir as vagas dos 513 deputados entre os estados, mas mantendo o mínimo de 8 para estados pequenos, que muitas vezes não tem população nem para eleger um deputado federal, e o máximo de 70, como no caso de São Paulo, que deveria ter no mínimo 111 se realmente a regra um cidadão, um voto valesse no Brasil. Esse é um dos grandes problemas do Brasil. Falo isso com conhecimento de causa como deputado federal, como ativista político há tantos anos, como cientista político também, porque, e é o que eu falaria na tribuna aqui, a Câmara dos Deputados é a representação do povo brasileiro. Então, na Câmara dos Deputados não poderia haver distorção. É um cidadão, um voto, com o mínimo de um deputado por estado, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. O mínimo de um deputado por estado, e cada distrito, lá o sistema distrital, elege também um deputado federal. E os Estados Unidos têm uma população maior que a nossa, tem 435 deputados federais. Aqui no Brasil passamos agora de 513, se for aprovado agora no Senado, para 531 deputados federais. Enfim, é muito triste porque não tem condição de fazer um debate sério aqui quando não se trata da raiz do problema. E repito, a raiz do problema não se resolve por projeto de lei complementar, que foi o que se votou aqui. Se resolve por proposta de emenda à Constituição, tirando o mínimo de 8 deputados federais por estados, até porque se isso tivesse algum impacto na redução da pobreza durante todas essas décadas em que o Brasil teve já esse mínimo constitucional, certamente os estados mais pobres teriam enriquecido, não é o caso, talvez inclusive por terem muitos representantes eleitos que fazem péssima política e desviam recursos, que nós temos essa enorme distorção hoje no sistema político e pobreza nos estados menores, e estados grandes como São Paulo, tem o máximo de 70 e são subrepresentados. Está aqui a Adriana Ventura. Adriana, só uma palavrinha aqui do meu lado, foi uma guerreira também, do início ao fim da sessão. Oi, gente, da Rede do Marcel, prazer estar aqui com vocês. Uma guerra hoje, guerra. Lutamos como nunca e perdemos como sempre. Olha, eu acho que a gente perdeu bonito até. A gente, pelo menos assim. Eu faço essa piada que muitas vezes a gente ganha, mas verdade, aqui foi. Mas aqui a coisa foi feia e a coisa estava armada. A gente tentou defender o justo. Esse aumento de deputado é uma vergonha, porque não é para representar a população, a gente sabe disso, é ridículo. E as distorções continuam. Infelizmente, exatamente. Parabéns pela coragem, Marcel. Não, e eu queria falar ali, no final não me deram a palavra, gente, Adriana. A Adriana gritou lá de baixo. Eu comecei a gritar, eu fiz a live lá de cima. Mas fez bem que você foi. Então é isso, e a gente continua aqui, tá? Então parabéns, Marcel, pela atuação e continuamos na luta aqui, gente. Vamos Tchau. lá, e mesmo sem microfone a gente fala aqui pelas lives das redes sociais. Cabo Gilberto. Sou da Paraíba, a decisão da Suprema Corte é totalmente legal, porque obriga o Congresso a modificar a legislação, e o Congresso, com essa aprovação, comete 2 erros. Primeiro, aumentando o número de cadeiras, que não era para aumentar. Esse problema era para ser postergado para o próximo censo, porque o censo que foi utilizado, ele foi feito de forma incorreta, e aqui eu não vou culpar o IBGE, e sim a pandemia, que não deu para pegar todos os dados concretos da população atual brasileira, e concomitantemente alterar a Constituição Federal
no que diz respeito ao número mínimo de parlamentares. Que é o certo mudar isso, né? Que é o certo mudar isso. Como é que eu vou reduzir 2 deputados na Paraíba com mais de 4 milhões de habitantes, enquanto tem outros estados com 600 mil habitantes tem 8 cadeiras? Então é totalmente incoerente. Então o Congresso cria 2 problemas, infelizmente. E o terceiro problema que é mais uma vez se curvar ao Poder Judiciário, uma decisão de fora, em vez de fazer o seu serviço direito antes de precisar ser provocado. Perfeitamente. Isso aí é o que eu falei aqui, argumentei constantemente. A Suprema Corte, mais uma vez, interferiu no Congresso Nacional. Aí eu pergunto, a população pergunta, a gente, infelizmente, aqui, Marcelo, não temos maioria. Vocês viram os votos, a gente não tem maioria. A população tem que entender que a gente não tem maioria. E aqui quem bota é o povo, quem tira é o povo. Então, a população brasileira, antes de criticar os parlamentares da oposição, que a gente entende as críticas, tem que entender que a gente não tem maioria na Câmara Federal. Mas a maioria deles está diminuindo, não foi tão fácil esse projeto aqui. Exatamente, né? Não foi tão fácil porque é um projeto polêmico. Agora eu peço à população para ficar atenta ao trabalho dos parlamentares da oposição, que a gente se mata aqui, até essa hora aqui, ó, quase meia-noite, trabalhando. Cheguei aqui de 8 horas, desde 8 horas que a gente está fazendo reunião. A gente trabalha muito aqui e eu espero que a população acompanhe o nosso trabalho. Decisão equivocada do Congresso em 3 pontos, como o Marcelo bem falou. Primeiro, se curvou ao STF novamente, legislando, que não era para legislar dessa forma. Segundo, se fosse legislar da forma correta, colocando para o próximo censo, porque o censo de 2022 foi prejudicado por conta da pandemia. E terceiro, modificar a Constituição Federal no número mínimo de parlamentares. Porque não pode ter, mais uma vez, Marcelo, eu dou exemplo da minha Paraíba, que ia perder 2 deputados, com mais de 4 milhões de habitantes, e estados da nossa federação com 600, com 700, com 900 mil habitantes, tem 8 parlamentares. É uma incoerência enorme. Exatamente. A Casa dos Estados é o Senado da República, como nos Estados Unidos e em outras democracias. Lá os estados são representados. Lá tem um mínimo, na verdade não é um mínimo, todos os estados têm 3 senadores. Agora aqui nós temos esse mínimo de 8 e o máximo de 70, São Paulo tinha que ter 111 deputados federais para mais pela população. Então quer dizer, não vale no Brasil um cidadão, um voto aqui na Câmara dos Deputados. Pelo menos essa discussão fez com que muita gente entendesse melhor esse tema. E quero deixar claro, Marcelo, para você também, que a gente votando contra essa matéria, não está votando para reduzir as bancadas, não. A gente está votando para ter equilíbrio. Exato. Porque ficaram aqui falando que a gente vai votar contra para reduzir a bancada da Paraíba ou do Rio Grande do Sul, de forma alguma. A gente votou contra o projeto, porque ele foi totalmente, no meu entendimento, contra a decisão do povo brasileiro. Porque o povo brasileiro não quer aumentar deputados. De jeito nenhum. O povo brasileiro, 513 eu fiz uma PEC para reduzir, mas a gente não teve apoio suficiente. Mas é os 3 pontos que a gente falou aqui, né, Marcelo? Isso aí. Valeu, pessoal. Abraço, boa noite. E tá aí, ó. Câmara agora vazia, pessoal indo para casa. Nós também. Pena que não deu certo, mas a gente vai continuar batalhando bastante. Valeu!